Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos então a nossa quaresma. Existe uma riqueza muito grande neste tempo, mas é uma riqueza que vai depender de cada um. As leituras já são conhecidas, mas a ênfase, mas sobretudo a possibilidade de colocar estas leituras num processo de transformação interna, isso depende de cada um. Se me dou por convencido que há nada que mudar e que a quaresma, mais um tempo que eu passo, faço uma outra penitência, porque todo mundo faz para não criar conflito, mas já dou por certo a minha vida, então eu não sei nada sobre a vida espiritual. Porque vida espiritual não se mede pelo cabelo, seja branco ou pintado, ou mesmo pela falta de cabelo. Não se mede por títulos e nem por capacidades e qualidades, porque a vida espiritual é dom do Espírito Santo, unido ao coração do homem. Um coração motivado a amar e servir o Senhor segundo os passos do seu Filho amado. Portanto, nós temos alguns recortes para nos ajudar ao longo de toda essa quaresma até a nossa grande celebração da Páscoa. A primeira leitura ela é muito rica e ela foi inclusive recortada para nos dar apenas uma única mensagem. O Padre André já deu um curso sobre essas primeiras páginas do Gênesis e foi muito rico. E aqui nós vamos pegar apenas algumas partes que fazem sentido, que encontram sentido junto com as outras leituras que ouvimos. A primeira coisa, no versículo 7, como nós vemos em Gênesis, existe um detalhe muito interessante dizendo que o Senhor forma o homem do pó e insufla nas narinas o sopro da vida. Esse verbo utilizado, o verbo iassar, formar ou modelar, é próprio, na época em que foi escrito, do oleiro que modela um vaso. Isso é o sentido de uma obra de arte, é uma obra pessoal. Não é como nós hoje temos imagens muito bonitas e até sem defeitos, perfeitas, mas feito pela máquina. É certo que o homem entra, faz a programação e tudo, mas quem faz na hora e na prática é a máquina. O homem tem a sua parte, mas essa perfeição é tão grande que os defeitos são mínimos. Ou seja, podemos dizer, não existe pessoalidade, não existe emoção, não existe nem aqueles pequenos desvios próprios do momento em que foi pintado ou foi modelado. Isso é impessoal. Mas o Senhor e o verbo utilizado do trabalho do oleiro. Então Deus parece como aquele que modela a argila. E assim o homem é criado do barro, e por isso a palavra Adam, e daí a ideia de terra também na origem. O que nos importa é, como nós ouvimos em algumas missas, essa seguinte pronúncia: creia e converta-te, né? Das cinzas. Convertei-vos e crede no Evangelho, ou nós ouvimos também, tu és pó e ao pó retornarás. Parece tão claro, né? Isso inclusive está na sabedoria grega, romana, na época de Jesus inclusive. Mas essa palavra escrita na Sagrada Escritura foi muito anterior, porque é uma sabedoria, porque nenhum homem é Deus, mas como é fácil nos fazermos Deus, sobretudo se desenvolvemos alguma habilidade que nos diferencia de uma outra pessoa, como aquele ditado: quem tem um olho na terra de cego é rei. A pessoa só tem um olho, é feio, mas tendo um olho se sente mais do que todo mundo. E como é fácil então a gente não perceber que as grandes vitórias da vida implica sempre a presença de alguém maior que, no mínimo, nos deu os dons que nós desenvolvemos na habilidade que nos faz ser reconhecidos e elogiados. Bom, o que nos importa é que o autor desse texto vai nos dizer que existe um cuidado de Deus na criação, especificamente na criação do homem. Deus é o oleiro que modela cuidadosamente, de modo cuidadoso e amoroso, a sua obra e transmite ao homem formado da terra a sua própria vida divina. É nisso que cremos. Mas um assassino tem vida divina? Um assassino tem vida divina. Uma pessoa com deficiência, portadora de deficiência, passou por uma paralisia cerebral, um síndrome de Down, tem vida divina? Tem vida divina.
um feto mal formado dentro do útero de sua mãe tem vida divina? Ele tem vida divina, nós cremos. No momento em que Deus, tendo criado todas as leis, Ele dá a graça do homem e da mulher, ao se unirem e ali gerar uma vida nova, Ele infunde uma alma, tem vida divina. Nós cremos. Isso faz um sentido tão profundo, de respeito, de humanização. Bom, em que nos importa é que o homem aparece no centro do projeto criador de Deus, ocupando um lugar especial na criação, e nós entendemos que tudo foi criado para o homem, para nós. E então no segundo quadro, os últimos versículos, nós vamos ver essa ideia. Então, Deus criou todas essas coisas bonitas, e por que Ele cria o homem? E Deus criou o homem para ser feliz. Não é o mundo que nos ensina isso, é a própria Escritura. É tanto isso que Deus o coloca no jardim, cheios de frutas, de árvores dando fruta. Isso quer dizer o quê? Gente, vocês imaginem as guerras. Na época em que o relato foi escrito, as pessoas brigavam, elas eram nômades, não podia ter fruta, ninguém plantava fruta, não sabia se daqui a um ano ia estar ali. Elas não colhiam, se plantavam, não colhiam. E vinha a guerra, e eles usavam a madeira e destruíam tudo, porque destruir é com fogo, é com violência. Então o jardim é uma das coisas mais frágeis que nós podemos ter numa cidade, numa população. Significa estabilidade, significa paz. E a ideia de frutas em abundância, todos os tipos, é para todo mundo, sem miséria. Então essa é a ideia do jardim. Não tem nada ali de pueril e de bobo nessa ideia do jardim. Deus criou o homem para ser feliz, para viver em comunhão com Ele. Por isso um jardim com árvores de fruta, para um povo que sentia a dificuldade, inclusive, da ameaça do deserto árido, das dificuldades que vivia o povo, onde foi escrito ali naquela região, naquela experiência, o Gênesis e o relato dos homens. Então o ideal de felicidade seria um lugar com muitas árvores e muita água. Carinho de Deus para o homem ser feliz. É aí que nós temos a árvore da vida, da morte. Nós entendemos a árvore da vida, daquilo que está no centro do jardim, como aquilo que dá imortalidade ao homem, a vida. E a gente entende a vida como os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Podemos pensar assim: Deus deu ao homem a possibilidade de vida plena e imortal, se ele segue o seu caminho, da lei e os seus mandamentos. Mas existe o conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o quê? Guarde que isso vai aparecer lá no final com São Paulo: orgulho e autossuficiência. Sereis como deuses, não precisareis mais perguntar e nem depender dele. Né? Tanta gente que hoje, pós-pandemia, faz isso. Bom, então é assim que nós temos essa grande qualidade do amor de Deus, essas árvores. E a árvore então é do orgulho, do bem e do mal, da autossuficiência, de querer conquistar a própria felicidade. Não é assim. Querer fazer a sua própria felicidade, prescindindo de Deus. Comer da árvore do bem e do mal significa então fechar-se em si, querer decidir por si o que é certo e errado. Portanto, nós entendemos aqui que essa ideia nos coloca diante de um fechamento, numa exclusão de Deus, se tornando o próprio Deus, reivindicando uma autonomia total em relação ao nosso amoroso Criador. O homem então renuncia à comunhão com Deus e então escolhe o caminho da morte. A ideia então desse trecho da Escritura é: Deus criou o homem para ser feliz, deu-lhe a possibilidade de uma vida imortal, mas ele escolhe viver sem Deus, sem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e percorrer caminhos onde Deus não está ou não pode ajudá-lo, protegê-lo. Bom, nós poderíamos ver muito, inclusive, a ideia da serpente. Por que serpente? O que cuidar da serpente? A ideia então está no caduceu, que é a imagem de sabedoria, tem. Mas no local onde foi escrito do povo de Deus, a serpente aqui está muito mais ligada aos cultos que propunham a vida e a fecundidade, tanto da terra quanto das relações humanas. Então é isso que eles precisavam. Tinham terra árida, que precisavam da agricultura, precisavam de vida. E então as religiões então, e os rituais mágicos que tinham neste lugar davam a eles uma experiência de ritos muito variados, sobretudo ligado à ideia da relação sexual. E isso então o povo se corrompia, preferindo aos mandamentos de Deus a seriedade, o comprometimento, a intimidade com Deus, que faz o seu povo único. Preferiam essas experiências.
Então os israelitas facilmente se deixaram levar por esses cultos e rituais mágicos, sobretudo pelos cananeus, para assegurar vida e fecundidade nos campos e nos rebanhos. Deus cria o homem para ser feliz, não cria o homem para se afastar dele. Por isso o homem prefere seguir os seus próprios caminhos que se configuram como caminhos de orgulho, egoísmo e autossuficiência. Deus cria para a felicidade e imortalidade, o homem escolhe o caminho do orgulho e autossuficiência, deixando o Senhor de lado. Bom, haveria muita coisa para fazer, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Então, bastante rápido, porque vimos muito isso. A primeira parábola, a tentação, porque todos somos tentados. Mas Deus, como é que Jesus permitiu ser tentado? Ele nos mostra que todos nós, homens e mulheres, somos tentados. E o Senhor nos dá a graça de entender. Dentro da realidade humana, nós somos tentados. E como reagimos a isso? Na primeira parábola, Jesus escolhe um caminho, é proposto por Satanás um caminho de realização material, de satisfação e necessidades materiais. Eu preciso disso para viver ou ser feliz. Mas o Senhor vai responder que não, que os bens materiais não serão a prioridade fundamental de sua vida. O seu alimento, a sua prioridade, não um esquema de enriquecimento fácil, de sucesso entre as amiguinhas e os amiguinhos, de WhatsApp, seja lá o que for. A proposta é o cumprimento, ou seja, da palavra, é fazer a vontade do Pai. Essa é a preocupação. Você é cristão, você se pergunta constantemente qual é a vontade do Pai, do meu Pai, do Pai do Senhor. A segunda parábola nos coloca diante de um caminho de êxito fácil, mostrando o poder através de gestos espetaculares e aclamação e admiração pelas multidões. E aqui o Senhor vai nos dizer que não tentar o Senhor Deus significa não exigir de Deus sinais e provas que sirvam de promoção pessoal. Eu quero, Senhor, me dê isso. Não para isso, não para ser visto pelos homens, para que assim você possa se impor às pessoas, para chamar a atenção das pessoas. A terceira parábola, então, nos mostra um caminho de poder, de domínio, prepotência, ao jeito dos grandes da terra. O demônio diz, isto é meu, me adore. Então, o que o Senhor nos mostra na palavra é que existe apenas uma única tentação, que é prescindir de Deus, escolher um caminho de egoísmo, orgulho, autossuficiência, colocando as propostas de Deus de lado. Mas o ser filho de Deus significa comunhão com Deus, comunhão com o Pai, escutar a sua voz, realizar seus projetos. Então o Senhor vai, ao longo de toda a sua vida terrena, testemunhar a sua opção fundamental, como nós devemos fazer. O povo de Israel sucumbe diversas vezes, ignorando as propostas de Deus, mas Jesus vence. Na sua humanidade nos mostra, vocês também podem vencer. Podemos escolher caminhos à margem ou podemos permanecer nos projetos de Deus. Então é a partir deste testemunho que o Senhor nos mostrará que o povo de Deus, o novo povo de Deus, tem como vocação essencial viver em comunhão com o Pai. E não é possível viver em comunhão com o Pai se não fazemos comunhão conosco. Bom, então nós fechamos essa ideia com São Paulo, a contraposição Cristo e Adão. Adão é a humanidade que não quer Deus, que prescinde de Deus, das suas propostas e escolhe caminhos de egoísmo, orgulho e autossuficiência. Essa escolha produz como pecado, injustiça, alienação, sofrimento e desarmonia. Já o Senhor, um outro caminho. Ele vive em permanente escuta. Isso é muito importante olharmos para Jesus. Permanente escuta. Vimos tão bem Adão, criado da terra, cheio de amor. Permanente escuta de Deus, as propostas de Deus, obediência total ao projeto do Pai. Aqui todo mundo faz projeto. Eu pergunto, qual é o projeto do Pai na sua vida? Qual é a missão para a qual você foi criado, batizado? Qual é? Qual é o projeto? O seu não me interessa, mas a palavra de Deus nos faz nos questionar, qual é o projeto do Pai para mim? É esse o caminho, o projeto do Pai que me leva à superação do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, e faz nascer o homem novo, livre, em plena comunhão com Deus, Ele que é sempre a nossa fonte, autêntica fonte de vida nova. Por isso concluímos. Para São Paulo é claro, a presença de Jesus na história humana se traduziu no dinamismo de esperança,
vida nova e autêntica. Ele veio propor à humanidade um caminho de comunhão com Deus. Por isso somos cristãos, a exemplo de Cristo. Não é cristão porque paga dízimo ou porque vem à missa. Cristão porque a medida, segundo Jesus Cristo, como Cristo se relacionou, um caminho de comunhão com Deus, obediência aos projetos do Pai, é esse caminho que conduz a cada um e a todos nós em direção à vida definitiva. Aquele caminho do orgulho, prepotência, autossuficiência, egoísmo, conduz à condenação. Ouvimos na segunda leitura São Paulo. Mas o caminho de Cristo nos conduz à salvação, a um começo de felicidade aqui na terra, por sermos capazes de amar como Ele amou em todos os momentos, e a capacidade de amar plenamente no céu. Uma boa quaresma para todos nós neste primeiro domingo que celebramos.